Ok. Bom dia, pessoal. Fábio Caversan aqui, falando direto de Michigan, dos Estados Unidos, um dia frio. Como, como a Alex e a Laura já comentaram aí, eu estava no primeiro time que criou a SOFI. Quase 10 anos atrás, a Stefanini adquiriu a UPIA em 2013, mas a gente começou a trabalhar nisso há um pouco mais de tempo. Hoje, eu além de cuidar do produto da SOFI globalmente, eu também acumulo o papel de diretor de pesquisa e desenvolvimento em AI aqui nos Estados Unidos. E para mim tem sido uma experiência realmente fantástica trabalhar com IA nos últimos 20 anos, vamos dizer assim. Né? Durante esse tempo eu vi a área sofrer tantas revoluções que é realmente surpreendente a velocidade com que a avança. Eu tenho a impressão que toda área que tem gente apaixonada, como é IA, ela acaba desenvolvendo essas tribos, essas correntes filosóficas, essas escolas que sempre debatem acaloradamente o que é possível fazer, o que não é possível fazer, até onde a gente pode chegar e por aí vai. Né? É quase. A gente tem que incluir daqui a pouco IA naquele ditado que não se discute política, religião, futebol, etc. Né? Porque realmente é engraçado isso. Como efeito colateral, a gente vê tudo que a gente tem de filmes, livros na área de entretenimento. Havia um tempo que eu podia falar que eu tinha assistido todas as séries e filmes sobre IA que tinham por aí. Hoje em dia, tô longe disso. Eu queria começar a conversa justamente falando dessa fronteira entre ficção científica e realidade, né? Onde é que a gente se situa? E o jeito para mim ideal de começar isso é falando de IA genérica e específica. Né? Se você já viu os termos, IA genérica, o famoso AGI, IA específica é ANI, de Narrow Intelligence, e aí eu nem vou falar de ASI, que daí é loucura, que é Super Intelligence. Mas, como vocês devem saber, IA específica é o que a gente avançou muito nos últimos anos, e a SOFI, esse evento é sobre um produto de IA específica. São sistemas de IA que eles vão muito bem, mas para resolver um determinado problema, para resolver um problema no escopo determinado e por aí vai. Já a IA genérica seria a capacidade de um sistema inteligente adquirir habilidades fora do contexto para o qual ele foi treinado. Né? Então, seria como pegar lá o famoso Deep Blue ou o 3D Fritz, esses engines que ganharam de campeões de xadrez, e colocar eles para dirigir um carro, e aí, lógico, não vai sair de cara dirigindo, mas eles aprenderem, evoluírem, dirigir um carro. A gente tá longe disso. E quando eu digo longe tecnicamente, longe em termos de tecnologia, mas não necessariamente de tempo, do jeito que as revoluções vêm acontecendo. De repente, daqui a 2 anos a gente chega nisso, né? E aí, dentro daquelas tribos, escolas que eu comentei, você tem linhas de pensamento que falam assim, acreditam, não, nós nunca vamos chegar em IA genérica. Tem, inclusive, filósofos matemáticos que tentam provar, não, a gente nunca vai chegar em IA genérica. Tem gente que já fala, não, a gente vai chegar, é só uma questão de tempo. E existe aquele meio termo falando assim, olha, a gente não vai chegar em IA genérica, mas numa escala de 0 a 100, a gente vai chegar ali no 70, no 80, quem sabe, e esses sistemas 80% genéricos já vão revolucionar o mundo como a gente conhece. Independente do que você acredita, da linha filosófica, e eu nem vou entrar nessa discussão mais a fundo, uma coisa é consenso na comunidade científica. Nós precisamos dar um outro salto. As técnicas que existem aí, a gente está espremendo elas desde 2006, vamos dizer assim. Está na hora de dar um outro passo. Né? Todo mundo sabe,
que é fácil quebrar os sistemas que nós temos aí de IA. De assistentes virtuais a sistema de navegação de carro, detecção de face, tá cheio de hacks aí para fazer esses sistemas errarem e por aí vai. Né? Então, tá na hora mesmo, a comunidade científica sabe que a gente precisa dar um salto cognitivo, vamos dizer assim. E aí pensando em como dar esse salto cognitivo, eu tenho que falar novamente das escolas simbólicas e conexionistas. E quem já viu eu falar, ouviu algum dos meus artigos, sabe que eu pareço vitrola quebrada falando sobre isso, mas eu acho que é importante. Então, assim, IA dentro das escolas, das crenças que eu falei, tem uma série, não são só essas duas. E existem algumas, inclusive, que brigam, falando, esse cara é IA, não é IA, é só estatística, e por aí vai. Mas as duas, simbólica e conexionista, são famosas desde o começo da criação da disciplina que se chama IA. A simbólica, ela vai na linha um pouco mais alto nível, modelando conhecimento, pensamento, relações e coisas desse tipo. E a conexionista vai no baixo nível, por assim dizer, se inspirando, e eu vou falar se inspirando, porque se eu falar modelando, os neurocientistas vão ficar bravos, se inspirando no cérebro. Então, são modelos matemáticos e estatísticos inspirados nas estruturas do cérebro. Lógico que tanto a neurociência como a ciência da computação, a matemática, tentam chegar mais perto, descobrir mais sobre como o cérebro funciona. Bom, o conexionismo é a bola da vez. Nos últimos 10 anos, com o filho mais ilustre do conexionismo, que é o Deep Learning, a área tem revolucionado o IA. Né? Então, assim, os últimos 10 anos foram do conexionismo, e esse é o cenário que nós temos hoje. Entretanto, a gente está chegando nessas limitações que eu comentei. Existem ainda alguns pesquisadores da linha puramente conexionista que falam, é só pôr mais lenha, mais poder computacional, modelos maiores, mais dados, e aí nós vamos atingir um novo nível de IA. Existe uma outra, a escola simbólica, até então, que estava aí meio abandonada, começa a voltar, porque quando você começa a buscar alternativas, você olha o passado e fala, o que eu tinha, né? Então a escola simbólica começa a voltar com grafos de conhecimento, você começa a ver isso por aí. E aí é engraçado, inclusive, que alguns dos criadores do Deep Learning falam que a gente precisa de uma nova técnica. Então não sou eu que estou falando. Até quem inventou o que atualmente é o modelo de maior sucesso está falando, bom, acho que a gente precisa de algo novo. Na equipe da SOFI, modestamente, a gente sempre foi em cima do muro aí, né? A gente sempre acreditou que o caminho eram abordagens híbridas. A gente nunca quis se posicionar em um time em particular. Né? E também, não estou falando isso agora, em 2020, que todo mundo voltou a olhar simbólicos e estão procurando outras alternativas. Né? Temos aí artigos, e como o Alex falou, há 7 anos atrás a gente tomou essa decisão, e há 7 anos atrás, não vou mentir, sofremos algumas críticas aí, bem duras por ter tomado essa decisão, do tipo, você está louco? Está todo mundo usando só Deep Learning? Por que você vai usar outra coisa? De certa forma, essa nossa decisão fez com que a gente criasse um modelo de pensamento artificial que não é comum na área. Então, assim, a SOFI pensa. Nós conseguimos demonstrar isso. Nós temos demonstrações, nós conseguimos mostrar o que ela está pensando. Ela pensa como ser humano? É isso que você está falando? Não, longe disso. O modelo de pensamento da SOFI é muito... Tá, no começo só, a gente ainda tem muito que melhorar, a gente tem muito que evoluir. Mas a gente já tem um embrião, vamos dizer assim, de modelo de pensamento artificial. Bom, a gente tô descendo, né? Comecei a falar de IA genérica, aí comecei a falar dos desafios da área, agora
no campo da SOF em particular, o campo da SOF em particular, é processamento de linguagem natural, dentro da IA, certo? Nós temos visão computacional, temos vários outros campos, otimização, mas a SOF se situa em processamento de linguagem natural. Se os últimos 10 anos foram revolucionários para IA, os últimos 2 foram assombrosos para processamento de linguagem natural. Os últimos 2 anos. Com alguns modelos que foram criados nos laboratórios do Google e de OpenAI, o Alex falou que são os laboratórios top aí em desenvolvimento e processamento de linguagem natural no mundo. O Alex falou de alguns deles como BERT, GPT-3, estamos no GPT-3 já. A área de processamento de linguagem natural viu uma revolução. E eu queimei a língua, porque há 5 anos eu falei que não ia dar para fazer algumas coisas que hoje a gente faz por conta dessas revoluções aí na área de processamento de linguagem natural. GPT-3 em particular, você pode estar até lendo sem saber alguns artigos ou posts gerados artificialmente e por essas ferramentas. Entretanto, tem limitações. De novo, se você é do time da ferramenta e usa ela de acordo com o script, né, de acordo com a especificação, ou vamos dizer assim, se você não tenta quebrar, você consegue ótimos resultados. Mas aí você vai lá e pergunta quanto é 2 mais 2 para um treco desse, e ele erra, ele falha miseravelmente. Então, isso expõe as limitações que a área como um todo está lutando para tentar resolver. Finalmente, dentro do universo de NLP, de processamento de linguagem natural, Natural Language Processing, aí a gente tem a SOF, aterrissando aqui no ponto em que eu queria chegar. E o nosso objetivo, o objetivo do time de produto da SOF hoje, nesse cenário que é quase frenético, literalmente, e eu não estou exagerando, toda semana nós temos novos artigos científicos com novos modelos, com alterações em modelos existentes, conseguindo melhor desempenho em tarefas clássicas de processamento de linguagem natural. Então, assim, o nosso objetivo é estar sempre atento a tudo isso que tá sendo lançado, trazer, avaliar com o nosso time, nos nossos laboratórios. O interessante da nossa avaliação é que muitos desses lançamentos ainda pertencem a uma escola ou outra. Quando a gente traz para o nosso laboratório, a gente mescla as técnicas, às vezes com as técnicas que a gente já tem, a gente mistura simbólico, mistura conexionista, e muitas vezes a gente consegue melhorar um pouco o resultado, ou às vezes não é sempre melhorar o resultado que eles têm, mas é viabilizar a aplicação daquilo em produção. Não adianta eu ter algo revolucionário que o usuário vai fazer uma pergunta para a SOF e aí eu vou gastar $1.000 em processamento para obter a pergunta e eu vou dar a resposta amanhã para ele. Isso não resolve muito. É estado da arte, mas a gente tem uma outra missão que não é só IA. Como o Alex comentou, não é só IA. É um produto, tem a questão de aguentar carga, de segurança, de arquitetura flexível, então é isso que nós estamos entregando. Nós não estamos entregando um algoritmo para você num artigo falando assim, olha, pode usar aí, ó, se você codificar isso aqui vai ficar legal, né? Então, acho que esse é o principal objetivo da equipe de produto. Deixa eu ver aqui, tenho que ficar esperto com o meu tempo aqui. Pode parecer, falando isso, que vocês estão focando na tecnologia tal e tudo mais, mas vocês não estão focando no usuário, né? E nessa área, as coisas são muito... É difícil de separar, porque assim, o nosso usuário, cada vez mais, ele tem expectativas altíssimas. Ele está falando com alguém no chat ou voz, o benchmark dele é outro ser humano. Então, assim, se a gente falar qual é a expectativa do seu usuário hoje, é que ele converse com o assistente virtual como ele conversa com o ser humano. E, obviamente, essa é uma barra bem alta, não só para a SOF, mas para qualquer assistente do planeta.
especialmente a Sophie, porque a Sophie não está lá falando como é que está o tempo, ela está acessando o SAP para falar como é que está a sua ordem de serviço e tudo mais. Então, para nós é a mesma coisa, a gente já tem essa expectativa alta do usuário e a gente está aqui acompanhando os últimos lançamentos da área de IA para tentar chegar onde eu faço assim, a câmera, estou indo longe, eu tenho que fazer o contrário, para chegar aonde o usuário espera. E essa é uma luta que, como o Alex falou, vai longe. Né? Eu só conseguiria vencer ela mesmo se um dia eu chegar na IA genérica, que é a nossa o objetivo final, né? Então, esse é o principal recado que eu queria deixar com a apresentação inicial, e o time de produto e os times que vão apresentar vão manter, vocês vão notar isso, vão notar essa cabeça nas nuvens, mas o pé no chão, vão notar as pessoas falando de filosofia, etc e tal, mas olha aqui o que isso resultou no produto. A gente não quer ficar só viajando, pesquisando, por mais que a nossa, esse mecanismo, essa estratégia que eu comentei, de trazer o que tem de ponta e mesclar nos nossos laboratórios com as nossas técnicas, às vezes resulte em alguma coisa nova, eu posso dizer que é muito mais focado em pesquisa aplicada do que básica. Às vezes, pesquisa básica sai como quase um efeito colateral, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que a gente não quer pegar o que acabou de sair a semana passada e enfiar no produto, e aquilo vai tornar o produto instável, inviável, não vai funcionar, etc. A gente também não quer se fechar no nosso mundo aqui de time de desenvolvimento e falar, não, nós temos um negócio muito bom, não interessa o que esses caras estão fazendo. A gente acertou 7 anos atrás em usar essa arquitetura, agora estamos bem, né? Não é isso. Nós somos os maiores críticos da Sophie. Ninguém bate mais na coitada da Sophie do que o time de produto, acreditem. E a gente vai continuar fazendo isso, que é com isso que ela se manteve relevante ao longo dos tempos. Com essa linha de pensamento e com essa abordagem, vamos dizer assim, bem particular, a gente espera continuar aí com muito trabalho, com humildade, principalmente essa paixão que a gente tem pela área, deixar a nossa contribuição para que a IA como um todo possa caminhar na direção desse próximo salto em busca da inteligência. É isso aí, pessoal. Obrigado e aproveitem o resto do evento. Eu não sei se a Laura aí vai fazer alguma pergunta. Você vai fazer alguma pergunta, Alex? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Eu vou... Estão me vendo? Você está me vendo, Fábio? Sim. Legal, olá. Não estava no script? Eu também não sei se estava no script. Não, separados por 9.000 quilômetros. Não, é que eu acho que assim, uma das coisas mais divertidas que a gente faz há muitos anos é discutir o efeito da inteligência artificial na sociedade. Então, o impacto que esses algoritmos têm, esses algoritmos cada vez mais sofisticados têm, desde a maneira como eles clusterizam interesses em redes sociais, até como eles avançam nas mais diversas áreas, como a gente falou, a gente tem visto isso a partir da primeira fila, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta a respeito um pouquinho do nosso papel. Como é que você vê a participação do Brasil nessa evolução do universo de inteligência artificial? A gente consegue fazer alguma coisa relevante ou a gente vai estar sempre tendo que olhar de binóculo aí para as 3, 4 grandes empresas globais puxarem os avanços? Essa é uma pergunta difícil do ponto de vista até político, filosófico e sociedade, mas na minha opinião, e eu até escrevi um artigo sobre isso, falando não só do Brasil, mas América Latina, né? Você conhece. Na minha opinião, sim, é possível que essas áreas, esses mercados emergentes, eles contribuam
para revolucionar a área de IA. Eu acho que eles têm uma característica importante, o jogo de cintura, e eu vejo isso, eu estou aqui nos Estados Unidos. O jogo de cintura do latino, aí, do brasileiro, faz a diferença, mas existe um caminho. Hoje nós não estamos ainda aí. Por quê? Você ter condição, são poucas empresas que nem a gente que consegue deixar uma galera específica para fazer experimentos, e você sabe muito bem disso, que tem um monte de experimentos que a gente fez no laboratório que foi para a lata do lixo. Né? Então, assim, esse processo de, pô, eu fiz 50 projetos e eu joguei 40 fora, é difícil ainda aí na nossa mentalidade, é um negócio que aqui está mais... É mais comum de se ver. Então, assim, primeiro, eu acho que hoje, graças a cloud, internet e tudo mais, felizmente, todo mundo tem acesso. O pessoal aí do Brasil, de alunos de universidades, pessoal das empresas mesmo, tem acesso a essas tecnologias. Ponto 1. Aí você precisa começar a fomentar esse interesse por essas tecnologias, e nesse primeiro momento é usar. A partir do momento que você começou a usar isso, as tecnologias que as grandes estão fazendo, como eles liberam software livre, papers, hoje em dia tudo está mais fácil de ter acesso, você vai para o estágio 2, que é entender isso a ponto de alterar o que eles fizeram. Então, esse é o segundo estágio que eu acho que tem poucas empresas ainda ou instituições no Brasil fazendo. E aí você vai para o terceiro passo, que é criar esse tipo de coisa. Criar esse tipo de coisa, realmente você tem até um investimento em máquinas, em equipamentos, mas, de novo, hoje você consegue alugar, né, esses recursos desses caras para fazer isso. Então tá mais fácil, você não vai precisar montar o seu data center. Então, assim, eu acho que é possível, eu acho que a gente tem o material humano necessário, eu acho que a gente tem a capacidade. Agora, como fomentar esse interesse? E eu vivo, né, tentando fazer programas como esse, ainda tento fomentar isso aí na Facens, na FATEC, nas universidades do Brasil. Como fomentar isso? Aí é uma discussão mais complicada, que envolve governo, iniciativa privada e por aí vai. Mas eu acho que o potencial está lá. Já que a gente tem mais uns minutos, vamos usar os minutos. Né? A próxima palestra começa em 10 minutos. Explica um pouquinho a nossa visão de pesquisa e desenvolvimento, porque uma coisa que é muito legal é que quando a gente foi investido pelo Stefanini alguns anos atrás, a gente falou, nós queremos criar uma área de pesquisa e desenvolvimento, mas queremos criar uma pesquisa de desenvolvimento real. Isso significa que a gente vai ter que separar os laboratórios das áreas de entrega, e isso acho que foi a melhor decisão que a gente tomou, e a gente vai ter que errar. Então, porque como a gente está num ramo em que absolutamente nada está pronto, não tem nenhuma chance da gente acertar tudo. Normalmente a gente não acerta nem quase tudo, mas a gente precisa acertar uma ou duas de vez em quando. Explica como é que funciona essa estrutura, como é que funcionam os laboratórios, como é que é dividido isso hoje. Vou responder a sua pergunta, depois vou tentar ter umas no chat aqui, que eu fui ler o chat, e a gente tenta responder também aqui, o que não der tempo eu vou escrevendo, mas enfim. A gente não começou dessa forma, e a verdade é que a coisa não estava funcionando muito. Era tudo uma grande massa. Então, assim, a equipe que desenvolvia produto, a equipe que pesquisava, a equipe que entregava, a equipe que falava com o cliente, era tudo a mesma coisa, e obviamente isso não funcionou. Tava tudo manco, né? A entrega manca, a pesquisa manca, ninguém estava fazendo. Era o famoso, como o Spencer que vai falar amanhã diz, quem é atendido é quem grita mais alto. E aí a gente resolveu reestruturar isso e foi passando por algumas transformações até a forma que é hoje, mas hoje realmente a gente tem como se fosse uma cebola aí, né? Então você tem o núcleo, a equipe que a gente chama de core, é o pessoal mais focado nessa pesquisa básica e aplicada, o pessoal que está acompanhando essas novidades da área e da comunidade científica. Esse é o time que a gente chama de core, liderado pelo G. Anderson, que vai dar palestra aqui também. Ter o core só, é como eu falei, não adianta nada, vou entregar para você um negócio lindo de IA e você não tem que programar para usar. Então, a interface que a próxima camada da cebola, que é a equipe de satélites, liderada pelo Vanderlei,
ela é quem é responsável em fazer as tecnologias do core serem acessíveis para o mundo externo, para o usuário, para quem treina a SOF. Então, são ferramentas satélites e sistemas satélites que se comunicam com o core e disponibilizam isso para os usuários. Ainda a próxima camada, se você for der mais um passo, você vai para as equipes de delivery. Ricardo, da equipe de delivery, vai falar aí. E aí a gente tem delivery Norte América, Europa, no Brasil tem alguns times. Essas equipes vão justamente pegar as ferramentas de satélites e implementar, e muitas vezes isso requer fazer integrações e ter flexibilidade na arquitetura e tudo mais. E aí em delivery você tem a dualidade de técnicos e pessoal de conteúdo treinando a SOF em si, colocando conhecimento dentro da SOF. Essa estruturação que a gente criou permitiu que a gente suportasse o número de clientes aí que a gente tem hoje, o número de usuários que a gente tem hoje. Honestamente, do jeito que a gente iniciou, a gente não teria chegado até aqui. E estamos sempre procurando melhorar, estamos procurando novas maneiras aí de melhorar mesmo essa estrutura para poder entregar mais de forma mais eficiente. Legal.